Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindes. Bem-vindes, popirotos amanes. Amados, amades, amadas, todos vocês. Eu não sei o que eu ia falar para começar esse episódio, sinceramente. Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar que eu pensei quando eu tava no trabalho hoje, mas agora eu não consigo pensar em nada. Ah, é? E pra você ver, sempre muito bem preparadas, sempre. Conteúdo de qualidade, com um script definido, uma pauta. Sim, profissionalismo a gente vê por aqui. Pior que isso, se a gente escrevesse a colinha dos roteiros na nossa mão. Exatamente. Eu falei no Instagram que a partir de hoje eu queria deixar claro aqui também para os nossos ouvintes, porque no meu Instagram eu falei que era um recado para os meus familiares e para os meus amigos. A partir de hoje, a minha resposta para absolutamente tudo que eu não quero fazer vai ser olhar para a pessoa e falar: você está me estimulando a ser uma ditadora. Essa vai ser a minha resposta padrão pra absolutamente tudo. Não quero estar aqui. Não quero estar nesse maldito lugar. Ai, gente. Calma que tá acabando, gente. Calma que tá acabando. Um dia o Bolsonaro vai sair. Sim. Um dia a casa cai pra ele. Hoje sou eu que vou te contar uma história, dona Schmidt. Muito obrigada. Me conte uma história. Que história você vai me contar? Eu vou te contar uma história que eu acho que você vai ficar super indignada, mas ao mesmo tempo... Não, eu acho que você vai ficar pistola. Bom, vamos lá. Vamos que vamos. Já tô preparada emocionalmente pra ficar pistola. Prepare-se. Mas esse não é um pesadão. É só extremamente triste e extremamente revoltante. Que bom, porque eu acho que eu traumatizei a internet inteira semana passada. Semana passada você conseguiu. Semana Teve passada... gente que não conseguiu assistir. Me mandaram mensagem, gente, foi mal, mas eu não consegui passar dos primeiros minutos de vídeo. Eu fiquei, nossa, gente. Semana passada foi tenso. Se você não sabe do que a gente tá falando, vai pro nosso canal do YouTube, pausa esse episódio, vai pro canal do YouTube e vê o vídeo que ela fez sobre a cidade de Ibadan, sobre a Casa dos Horrores de Ibadan. Traumatizou todo mundo. Não é pra assistir comendo. Ou respirando, ou vivendo, ou se você tá num dia feliz, não estraga seu dia com aquele vídeo. Não, pega num dia que você já tá na pegada militante, pistola com a humanidade, e aí você assiste, aí você vai ficar mais pistola, aí você vai começar a revolução, você vai pôr sua boininha e sair pro mundo. Foi tenso aquele vídeo. Mas esse é um caso mais leve, mas infelizmente é um caso extremamente triste. As minhas fontes para esse caso foram o livro do Michael Fleeman, chamado Over the Edge, que foi lançado em 2004, e um episódio de um programa de TV chamado Power, Privilege and Justice, que é sobre esse caso. Vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês a história do Peter Bargna. Ele tem um nome escandinavo. Ele é escandinavo? Parece um nome escandinavo, não? Então, é um nome escandinavo, Bargna, né? Mas sinceramente, eu não sei qual que é a origem da família dele. Eu não pesquisei tanto então assim. Tá bom. Não, era só pra saber se era o caso daí ou não. Não me pergunta nada da China, Renata. Desculpa aí. Minha curiosidade não é estimulada nesse podcast. Não me pergunta nada da China. Ok. E não faz os vídeos que você queira também. Ok. Prossiga com essa história, Natália. Vamos lá. Essa história começa no dia 31 de maio de 1998, quando um homem liga desesperado pro 911 de Reno, Nevada, gritando com a operadora. Tipo, desesperado. Eu vou colocar um trecho da gravação aqui, porque mesmo para quem não entende inglês, ou, aliás,
mesmo que você fale inglês, é difícil de entender o que ele tá falando, porque a gravação é bem ruim, mas eu vou colocar um trechinho só pra você ver o desespero na voz dessa pessoa. Pra você ver qual que é a vibe dessa ligação, nessa noite do dia 31 de maio. Sir, calm down. Where are you? Sir, I need you to calm down. Where are you? I'm on the sides and off the hills. My car's rolled down the hill. My wife is in the car. Well, I was thrown out. I'm flying down the hill. I'm trying to hang on with one arm. I can't hang on. I'm flying down the hill. Renette! Okay, we'll get someone right out there. You're on. A conversa é mais ou menos assim. Senhor, se acalme. Onde é que você tá? Eu tô na lateral da montanha. Senhor, por favor, se acalme. Ski Resort. Minha mulher tá no carro. Senhor, onde você está? Na lateral da montanha, do lado da montanha. A gente vai enviar ajuda, mas eu preciso que você respire fundo e diga exatamente onde você tá. Normalmente, é possível para o operador do 911 ver a localização de onde que a ligação está sendo feita. E eu acho que hoje em dia, mesmo que você consiga fazer, que você ligue com o celular, eles consigam achar a sua localização bem rapidamente. Porém, contudo, no entanto, isso é 1998. Essa pessoa estava ligando de um celular e a operadora não conseguia rastrear a localização do celular. E ela continua tentando por um bom tempo triangular da onde vem o sinal. E ela tentando acalmar ele e perguntar, senhor, onde é que você tá? Eu preciso que você se acalme, respire fundo e me diga onde é que você tá, porque eu não tô conseguindo localizar, eu tô tentando mandar patrulha para vocês. E operador de 911, eles usam 2 headsets. Num headset, eles falam com a pessoa que tá fazendo a ligação, e no outro, eles já estão falando com o pessoal da patrulha que eles estão enviando. E ela estava tentando dar as informações para a patrulha que ela estava enviando e para os paramédicos, e ela não estava conseguindo porque ele não sabia onde ele estava. Nossa, gente. E ele fala, segura esse feeling, segura esse sentimento. Pra mim, assim, não sei, eu ia achar que o cara tá louco de droga, mas eu sempre acho que as pessoas estão loucas de droga quando elas não estão muito normais, assim. Não, então, a conversa continua. Eu tô do lado da montanha, na ribanceira, meu carro capotou, minha esposa ainda tá no carro. E a operadora fala, próximo ao resort de esqui? E ele fala, sim. Ah, então você tá no Monte Rose? Sim! O quão próximo do resort? Daí ele fala, não, eu não tô no Monte Rose, eu tô na Slide Mountain. E daí primeiro ele fala, tipo, 100 yards, sabe? Tipo... 100 yards. 100 yards, e daí depois ele fala, tipo, 10 minutos do resort. Tipo, ele sempre dá uma informação errada. Nossa, eu sou péssima com o sistema métrico norte-americano. Eu não sei. Tipo, tá, seria como ele falar, eu tô a 5 minutos / 10 quilômetros, né? Uma coisa nada a ver. Tipo, são coisas ele dá uma referência completamente errada, assim. E primeiro ele concorda com ela, dizendo que ele tá no Monte Rose, e depois ele fala, não, eu tô na Slide Mountain, que é tipo, pelo que eu vi no Google Maps, é do outro lado, já no final do monte. Tá. Então, enquanto tudo isso tá acontecendo, ela tá tentando falar com a patrulha, com o resgate, e enviar eles pra onde ele tá. E ele ofegante, gritando, tipo, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê, eu tô aqui, não sei o quê. Sabe, ele fala assim de uma forma, tipo, ele tá desesperado, realmente. Vocês vão ouvir no trechinho que eu vou colocar no episódio, ele tá bem desesperado. A atendente pergunta de novo, senhor, o quão longe o senhor tá do carro? O quão longe o carro caiu na ribanceira? E ele fala, eu nem consigo ver, tá muito longe. E várias vezes durante a ligação, nesse desespero dele, ele para de falar com a operadora e começa a gritar, Renette! Renette! Que é a esposa dele que tá no carro. Mas não faz sentido nenhum esse tour. Mas tudo bem, prossiga. Segura esse feeling. Ela pergunta que tipo de veículo ele estava usando. E ele fala, uma caminhonete Ford azul. Que foi a foto que eu te mandei dela capotada. Tá.
E ela pergunta se ele tá machucado, ele fala que o tornozelo e as costas dele estão. E ela fala, então não se mexe, porque se as suas costas estão machucadas, você pode estar com um ferimento grave. E ele começa, sabe, ofegante, ela tentando falar, você tá num lugar assim, num lugar assado, tá escuro, como é que tá? E ela tá tentando falar com a patrulha e com ele ao mesmo tempo, e ele tá tão desesperado que essa ligação leva, tipo, uma eternidade. Normalmente, quando você liga pro 911, leva questão de minutos, assim, Sim. muito rápido, para eles estarem já na sua porta. Enquanto ele tá falando com ela, ele tá tão ofegante, tão desesperado e dando informações tão confusas que ela não consegue achar ele, tipo, acho que passa uns 20, 25 minutos até eles acharem ele. É muito tempo. É muito tempo. É Pra você muito localizar, tempo. porque às vezes acontece, sei lá, da polícia de ter um acidente na pista, a polícia não conseguir chegar, de ter, tipo... Mano, é capaz... Eu acho que o caso do Sean Great, que a gente fez aqui, demorou menos pra polícia achar, e a menina... Né? A menina não sabia onde ela tava. Exato. Literalmente. Ela não sabia onde ela tava e demorou menos, porque a gente tem ao vivo ela falando com a polícia e dá pra gente ouvir a polícia chegando. Então... E detalhe, essa ribanceira era assim, um breu, tava muito escuro, não tinha luzes. Então tava. E ele tinha caído nessa ribanceira cerca de 250 metros para baixo da ribanceira, tipo, longe da estrada. Então, tava muito difícil da polícia ver. E o que ele contou para a operadora, de uma forma muito confusa e muito ofegante, é que ele tava descendo a ladeira, descendo a montanha, e numa curva. Ele tentou frear para fazer a curva, não conseguiu, o carro passou no guarda-corpos, tipo, parou assim, tipo, quebrou o guardrail, né, o guarda-corpos, e capotou ribanceira abaixo, 250 metros para baixo. Uou. E durante esse acidente, durante a capotagem, ele foi ejetado do carro, porque a janela dele estava aberta. Eu tô pensando em, tipo, leis da física. Como isso é possível. Segura esse feeling. Mas beleza. Exatamente. Mas, enfim, e várias vezes ele interrompe o que ele tá falando com a operadora e começa a gritar, Renette! Renette! E ela pede pra ele se acalmar e ela pede pra ele ouvir a sirene do resgate e dizer se eles estão se aproximando ou se eles estão se afastando. E depois de muito tempo, os policiais chegam então no local, os paramédicos chegam no local, um helicóptero do resgate chega no local e ela pergunta para ele, qual que é o seu nome de novo? E ele fala, é Peter. E quem que é o Peter? O Peter Bargner. Ele é filho de um promotor extremamente respeitado chamado Louis Bargner. Tá porra. Pois é, o Louis era respeitado por ser um homem super honesto, direito, extremamente profissional e que zelava muito pelo próprio nome. Ele tinha aquela... Sabe aquele negócio de honra? Tipo, meu nome é tudo que eu tenho, então eu nunca posso fazer nada de errado porque eu sou uma pessoa honesta, eu quero ser conhecida como uma pessoa honesta, direita, justa. E ele viveu a vida toda dele assim. E pelo menos essa é a reputação dele, ele é super bem respeitado. E foi nesse ambiente que o Peter cresceu. O Peter é um menino que foi adotado, criado pelo Louis Bargner. Ele cresceu num ambiente em que ele aprendeu a sempre contar a verdade, sempre ser uma pessoa honesta, sempre ser uma pessoa direita, uma pessoa justa e que zelava pelo próprio nome, que fosse uma pessoa que, tipo, ele queria que as pessoas soubessem que ele tinha uma boa reputação, que ele era uma pessoa de honra e de caráter. Ele virou um avaliador e comprador de antiguidades. Isso começou como um hobby quando ele estava na faculdade e virou a profissão dele. Ele passava os dias avaliando peças antigas, sabe? Indo em feiras e exposições e garage sales, sabe? Tipo, família vende tudo para achar coisas de valor que ele pudesse comprar e revender ou peças que ele pudesse avaliar e vender numa casa de leilão que ele trabalhava. Butterfield. E ele gostava de tudo que era caro, tudo que era antigo, tudo que era luxo, tudo que era fancy,
entendeu? Ele gostava de status. Que é meio complicado, porque, Eu acho- pelo menos pelo que eu conheço dessa profissão, é muito difícil você viver só dela. São pouquíssimas pessoas que conseguem viver, tipo, ter isso. Tem muita gente que tem isso como hobby, né? Mas você ter isso como sua fonte primária de renda é bem difícil, porque é um mercado difícil. São pouquíssimas peças que você vai achar que vão valer, tipo, milhões, e são peças que o processo de venda leva meses, você tem que confirmar que é verdadeiro. Isso se você der a sorte de achar um negócio caro, né? Normalmente, diga. Mas o Peter era uma dessas poucas pessoas que deu sorte de viver e viver muito bem com essa profissão. Tá. Porque ele trabalhava para uma casa de leilão. Então, as pessoas que tinham as coisas já procuravam a casa de leilão para ele avaliar. Então, as pessoas vinham até ele mais do que ele ia até as pessoas. Mas ele deu uns tiros na água também, porque teve por exemplo, uma coleção de vinhos que ele comprou, que ele queria ter, porque era tipo, cada garrafa de vinho valia mais de $100. E ele queria, porque queria ter essa coleção em casa. Ele nem gostava de vinho, ele só queria ter a coleção porque era caro. Porque era caro e era exclusivo. Só que o vinho tinha sido armazenado em um lugar extremamente quente. E o que aconteceu foi que as várias garrafas de $100 de vinho tinham virado um vinagre ele horroroso. Ele tinha uma coleção de vinagres caros. De vinagres caros. que ele não podia nem usar na salada, porque tava horrível. Ai, tudo bem. Então ele teve ele deu uns furos também na profissão, mas numa profissão de anos e anos e anos, você vai cometer umas cagadas, né? Todo mundo faz cagada. A única coisa que ele parece ser é um boçal. Por enquanto, isso não é crime. Por enquanto. Você pode, inclusive, virar presidente do Brasil sendo um, então. Ele também fazia a colinha na mão quando ele ia passar no leilão. Anotar, vinho caro, eu quero. Vinho caro. Daí ele anotou assim, note to self, não comprar vinho caro que virou vinagre. Deu errado. O começo de um sonho, deu tudo errado. Então, mas ele era uma pessoa que, pelo próprio trabalho dele e pelo jeito como ele foi criado, ele gostava muito de ter status. Ele gostava de ter coisas de luxo, coisas que dessem status. Ele gostava de fazer parte da elite, daquele mundo de classe média alta. E eles moravam num lugar chamado Incline Village, no Lake Tahoe, que é um lago no Nevada, super conhecido, e ele é cercado de montanhas, e tem chalé, e é fancy schmancy, vários chalés, e vales, e resorts pra esquiar, sabe? Eu não sei porquê, mas me dá a impressão de ser nome de ter ouvido, tipo, nome de lugar que tem casa de férias de rico. Eu tenho um chalé. Isso, exatamente. Ah, sim, tá. E ele adorava fazer parte dessa sociedade. Ele adorava esse status. E ele tinha esse negócio, todo mundo tem que conhecer meu nome, meu caráter, minha honra, sabe? Meu trabalho, eu tenho que ser o bom. Ele casou com uma mulher chamada Renette. E a Renette ela gostava de viver. Ela gostava de viajar. O irmão dela falou que ela era o tipo de pessoa que ficava empolgada de entrar no aeroporto. Ela já ficava empolgada. Eu mesma. E eu me identifico muito porque eu amo um aeroporto. Eu sou essa pessoa. Eu posso estar pegando a conexão, tipo, Rio indo pra Porto Alegre. Não interessa. Não interessa. Tipo, eu posso ir pra Campinas. Se eu estiver no aeroporto, eu tô feliz. E a Renette, ela adorava viajar, ela era uma irmã super boa, ela era aquela amiga super presente, que lembrava seu aniversário, sabe? Que estava sempre presente na sua vida, fazendo as coisas para você, ela gostava de sair, ela era social. E ela era formada em farmácia, ela era farmacêutica formada, e ela ganhava bastante dinheiro na profissão de farmacêutica. Porém, ela estava de saco cheio dessa profissão. E o Peter adorava ter a esposa farmacêutica doutora, sabe? Que é chique, né? Inteligente, é chique, trabalhava para a indústria farmacêutica. Nossa, olha, casou bem.
Ele adorava o status que a profissão dela dava pra ele por tabela. Só que ela estava muito de saco cheio dessa carreira. Ela já não aguentava mais ser farmacêutica, ela amava viajar e ela queria sair de casa, ela queria ir voar as tranças dela. Voar as tranças. Ela trocou de carreira, ela virou guia turístico. E ela era tão nerd, tão boa no que ela fazia, ela era tão apaixonada por viajar e por conhecer tudo e sair e tudo mais, e ela era tão sociável que ela, em pouco tempo, ela começou a fazer viagens internacionais. Eles mandaram ela para fazer curso na Itália e para fazer a primeira tour dela na Itália, sabe? Como guia turístico na Itália. O que não era comum ir tão cedo para a Europa, mas ela, logo que ela entrou, ela já estava assim... Ela estava sendo extremamente bem-sucedida. O Peter, num primeiro momento, ele apoiou essa troca de carreira, porque ele achou que ela fosse ficar mais, tipo, ali no Nevada, sabe? Ali. Ah, mas se você quer ser um guia turista, você não vai ser um guia turístico pra não sair da sua cidade, pelo amor de Deus, né? Peter, melhor a sua percepção do que é essa carreira, né? Pois é. Ele começou a ficar incomodado com o fato de ela ficar muito tempo fora de casa, porque logo em seguida, muito cedo, ela já foi pra Europa. E ele começou a ficar muito solitário, muito incomodado. E na noite do acidente, o Peter tinha ido pegar a Renette no aeroporto, porque ela tinha passado uma temporada de 6 semanas na Itália. Os dois foram, então, até a montanha, num estacionamento do resort de esqui em Slide Mountain. Tá. Onde ele saiu do carro, acendeu um charuto e eles conversaram sobre o casamento deles. E quando eles desceram a montanha, foi quando ele fez ele descendo a montanha, foi fazer a curva, não conseguiu frear e o carro passou pelo guardrail, pelo guarda-corpos e capotou ribanceira abaixo. Quando então, depois de muito tempo, a polícia e os paramédicos chegaram até o local do acidente, o Peter falou que ele explicou que a janela dele estava aberta e que ele não estava usando o cinto de segurança. E quando o carro capotou, ele foi ejetado do carro. Ele estava dirigindo e fumando charuto enquanto conversava sobre o casamento voltando da montanha. Não, eles estavam no estacionamento do resort de esqui, conversando sobre o casamento. Ele saiu do carro, fumou um cigarro, um charuto. Voltou pro carro e saiu dirigindo. Voltou pro carro, saiu dirigindo. Tá. Ele não estava usando o cinto de segurança. Ok. E ele estava com a janela aberta. Tá. E foi quando ele estava descendo a montanha, tem uma curva para a esquerda, e nessa curva tem a ribanceira. E tinha um guardrail, assim, o guarda-corpos. Só que ele, descendo a ladeira, ele não conseguiu frear e o carro passou pelo guarda-corpos e capotou. Só pra você saber, guarda-corpos a gente chama de acostamento. Guarda-corpos é o acostamento, é um negócio que protege você de cair, né? Não, acostamento é o lugar onde você estaciona. Sim, com a proteção. Tudo bem. Eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar em guarda-corpos, mas eu gostei da palavra. E sempre que você falou guarda-corpos, eu queria dar risada, mas eu não queria que parecesse que eu tava dando risada do que aconteceu com a coitada da esposa do Peter. Bom, mas tudo bem. Então pode ser que eu esteja errada, pode ser que exista um guarda-corpos. E eu só nunca tenho ouvido falar. Ah, então tá bom. Não, existe a palavra guarda-corpos, que é a palavra que é o negócio de proteção. Ah, então tá bom. Eu só nunca tinha ouvido falar, mas beleza. Porque acostamento é o lugar onde você estaciona do lado. Tudo bem. Prossiga com a história do guarda-corpos. A gente vai receber mensagens falando qual que é o correto. Não, realmente, acho que você tem razão. Acho que eu tô errada. Que eu realmente nunca tinha ouvido essa palavra. Mas estamos aí aprendendo todos os dias. Eu também nunca tinha ouvido essa palavra, eu pesquisei. Ah, então tá bom. Porque eu não sabia como que era guardrail em português. Ah, pra mim era tudo acostamento, esses negócios, esses suportes. Mas tudo bem. Pra mim era cerca. A cerca. Mas beleza. A cerca... Mas pode ser por que não guarda-corpos? Então, eu sei que existe guarda-corpos. Então tá bom. Mas enfim. Somos todos guarda-corpos.
A gente vai receber mensagens falando qual que é a cerca da rodovia. Como que a cerca da rodovia Como vocês chama? chamam a cerca da rodovia? Não, mas eu acredito em vocês. Você pesquisou, você está certa. Então, daí, onde é que eu tava? Me perdi no guarda-corpo. O carro pode então, capotar. O carro capotou, ele foi ejetado do carro e a Renette estava usando o cinto de segurança, como ela sempre usava. Então, ela não foi ejetada do carro e ela ficou pendurada no carro capotado, pendurada pelo cinto de segurança. E quando os paramédicos chegaram, o Peter explicou o que tinha acontecido e ele falou: minha esposa precisa de ajuda, ela ainda tá no carro, vai até ela. E eles foram, e quando eles foram, eles viram que a Renette já estava morta. Eita. Eles examinaram o Peter e eles viram, o Peter tava falando, eu não consigo mexer minhas pernas, eu machuquei meu tornozelo, eu tô com dor nas costas e não sei o quê. Mas eles examinaram o Peter e eles viram que ele não tinha absolutamente nenhum ferimento. O que é muito, inverossímil, né? Sim. Ele não tinha nenhum ferimento. Ele tava com o tornozelo realmente um pouco inchado, e tava machucado mesmo, mas eles testaram, nesse tipo de acidente, você vai fazer vários exames ali na cena, né? Eles viram a pressão dele, as pupilas, a pele, batimento cardíaco, eles viram tudo. Eles viram o abdômen dele para ver se ele tava com alguma hemorragia interna. Eles fizeram várias perguntas para ele, para ver se ele estava lúcido, para ver se ele tinha equilíbrio, para ver tudo. E ele estava completamente normal. E não tinha nenhum sinal de fratura, nenhum sinal de nada. E os paramédicos, eles acharam muito estranho. Nem um arranhão, né? Mano. Nenhum arranhão. E eles acharam muito estranho porque ele não estava nem sujo. As roupas dele não estavam nem sujas. Estavam sujas, mas, não com alguém que rolou ribanceira abaixo. E os paramédicos também acharam estranho, porque paramédico tá em todo tipo de acidente. E eles falaram que quando uma pessoa é ejetada de um veículo em movimento, a pessoa vai sofrer vários ferimentos, ela vai quebrar osso, ela vai se ralar inteira, e ela vai provavelmente até ficar paralítica. Sim, ela vai porque ter o vidro, problema sério. Sim, provavelmente você vai bater a sua coluna ou na parte de cima ou na parte de baixo do vidro do carro. Alguma coisa você vai quebrar, porque não é possível você ser ejetado de um carro que tá capotando e você não sofrer nenhum arranhão. E a gente sabe que tem alguns acidentes que o povo sai sem um arranhão e a gente não sabe explicar como que aquilo aconteceu. Mas não, os paramédicos acharam estranho. Sem um arranhão, entre aspas, sem nenhuma fratura. Sujo e ralado, você vai sair, mano. Que você vai ralar os cotovelos no mato, no morro, na neve ou whatever. Você vai se ralar. Você pode não quebrar nenhum osso. Nossa, é um milagre que nada mais grave aconteceu. Mas você vai se ralar, mano. Isso não tinha acontecido com o Peter. O Peter como ele estava reclamando do tornozelo e falando que ele não conseguia mexer as pernas, apesar deles não terem visto absolutamente nenhum sinal de fratura, o Peter foi levado de helicóptero até o hospital mais próximo. E a enfermeira do helicóptero notou que o tornozelo dele estava um pouco inchado e que a pressão dele estava um pouco mais alta, mas nada de anormal, estava um pouco mais alta, não estava disparada. E quando você tá num acidente de carro, obviamente que sua pressão vai estar mais alta, você vai estar em choque, então ela não viu nada demais. O que ela notou, porém, contudo, no entanto, é que apesar dele estar fisicamente bem e fisicamente estável, emocionalmente ele tava um lixo. Ele tava caindo aos pedaços. Eita. Emocionalmente ele tava super abalado. Ele não parava de chorar e gemer e se contorcer e gritar: minha mulher, eu acho que ela tá morta, minha mulher, Renette, minha mulher. Ele tava assim, desesperado. O que a enfermeira mais notou, o que chamou a atenção desse choro todo, desse gemido todo, é que ele gemia e contorcia e chorava
e não caía uma única lágrima dos olhinhos dele. Meu, eu tô pesquisando pra um caso que a gente vai gravar logo menos. Aí eu tô lendo um livro sobre isso. E o policial que dá o depoimento, ele fala uma coisa muito interessante, que acho que se aplica muito a esse caso. Uma pessoa que quando ela comete um crime assim, né? E ela quer fingir que ela tá histérica, principalmente se a pessoa tem alguma psicopatia, alguma sociopatia, essa pessoa tenta imitar o que ela acha que é uma pessoa histérica. Ela faz o que ela acha que uma pessoa histérica deveria fazer. E a gente, tipo, as pessoas normais, entre aspas, você olha essa pessoa fingindo histeria e vai te causar estranheza. Você não vai saber o quê, mesmo que você pode não ser especialista da área. Você vai ver a pessoa. Todos os sociopatas que a gente já viu, os casos midiáticos, a Suzane Richthofen da vida, que você vê na TV e você pensa, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. O nosso lado animal, a gente percebe alguma coisa nas microexpressões da pessoa e na postura e na linguagem corporal da pessoa que a gente percebe que é fake, mas a gente, se você não é treinado pra ver isso, você só vai achar que tem alguma coisa errada, mas você não vai saber o quê. Que foi o que essa enfermeira fez. Ela deu pra ele um sedativo pra ele se acalmar, né? E pra dor também do tornozelo, mas eles acho que não engessaram, mas colocaram uma bota no tornozelo dele. Quando ele chegou no hospital, ele pediu pra fazer um telefonema. E ele ligou pra um tal de Bill. E quando a enfermeira da emergência viu ele falando com esse tal de Bill, ela falou que ele gemia e chorava, e, sabe, tipo, e tinha todo aquele desespero na voz, só que ele não caiu uma lágrima. Não só isso, a face dele no telefone estava completamente sem expressão. Toda a emoção estava na voz dele. Porque ele não precisava mais fingir, né? Ele estava no telefone. E eu não consigo confiar em gente que chora seco, gente. Eu sei que, assim, tem pessoas que são, entre aspas, mais frias, né? Eu não gosto de falar que uma pessoa é fria, porque cada um tem o direito de reagir às coisas da forma que elas bem entendem, da forma que elas reagem. Elas não podem decidir como você vai reagir, né? Você não pode. Você não pode controlar como seu corpo vai reagir a choque, a tristeza, a nervoso. Então, eu acho até meio chato chamar as pessoas de fria, mas eu sei que tem pessoas que não gostam de mostrar emoção em público, não conseguem chorar em público, não conseguem se emocionar fácil. Só que daí, uma vez que ela se emociona, ela normalmente chora com lágrima. E sabe que nesse livro que eu tô lendo também, eu não vou dar o nome pra não dar spoiler, mas a polícia fala que ela espera 2 reações normais de uma pessoa que tá numa situação desesperadora. Ou, se você é um extrovertido, você vai se descabelar e você vai querer que alguém te ampare, porque sua força vem de fora. E se você é um introvertido, eles falam que pela linguagem corporal da pessoa, eles sabem que tem gente que realmente não chora. Mas você percebe que a pessoa entrou no mundo feliz dela, a pessoa fica meio zumbi, assim, a linguagem corporal da pessoa até é de se retrair. Se a pessoa pudesse fazer uma bolinha com ela mesma e se enfiar num canto, ela faria isso. Tipo um tatu-bola. Sim, se ela pudesse fazer. São as 2 reações que a polícia espera, que são tidas como normais, de alguém que tá ou em desespero ou em luto. Mas o sociopata, ele não faz isso, ele tenta imitar uma pessoa desesperada, porque ele acha que é isso que o mundo espera dele, mas ele erra, ele não consegue, porque ele nunca sentiu isso. E normalmente ele vê essas pessoas tendo reações em filmes. Sim. E eu sempre acho que é a atuação, porque quando você vê uma pessoa chorar e fazer aquelas caras, e fazer Renette! Ele fez o bonde chamado Desejo, sabe? Stella! Gente, não tem como eu acreditar numa pessoa dessa, porque é uma coisa ensaiada, é uma coisa que não, pra mim não tem cabimento. Eu nunca conheci uma pessoa que ficasse desesperada, histérica e chorasse seco. Ou ela fica quieta, ou ela fica fechada, ou ela fica triste. Uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, que especialistas em expressões faciais, que eu vi vídeos e tudo mais de julgamentos e outras coisas, e eles estavam analisando expressões faciais. Eles falam que alguns sentimentos ficam no seu rosto por mais tempo do que outros. Então, e tristeza e luto é um desses sentimentos. Então, se acontecer eu estiver muito triste, alguém morrer, eu estiver muito
muito triste. E você falar, Natália, a gente atingiu 1 milhão de seguidores e a gente ganhou 1 milhão na loto. E o amor da sua vida chegou hoje no aeroporto. Eu vou ficar feliz, só que na minha face, nas minhas expressões, você ainda vai conseguir notar sinais de tristeza, porque tristeza é um sentimento que fica na sua face por muito tempo. Que é o que as avós sábias chamavam de cara do cachorro que caiu do caminhão de mudança. Nossa. É verdade. E é bem isso, assim. Só que quando eu vejo pessoas se contorcerem, gemer e gritar, e daí do nada a pessoa fica normal, eu acho muito estranho. Então eu não confio. Mas, enfim, gente, não são ciências exatas, né? Quando a gente lida com pessoas, tudo é muito subjetivo. Mas de volta à cena do acidente, então. Um policial chamado John Schilling estava na cena do acidente investigando porque ele era reconstrutor de acidentes. Então, ele sempre que tinha um acidente, ele ia e via todas as peças e tentava reconstruir para fazer o relatório policial, mandar para seguro, essas coisas. Ele notou que, além do Peter não parecer ferido e não tá sujo, o carro tinha batido no guardrail, no guarda-corpos / acostamento, e que ele não tinha, e que ele não só tinha batido e feito um furo ali na cerquinha, ele tinha tirado a viga que segurava o guardrail. Então, tipo, tem aquela, sabe aquela, são várias vigas de metal e daí passa 2 barras de metal nessas vigas, né? Sim, uma cerquinha extra reforçada. De metal. Essas vigas, uma delas tinha saído, tinha um buraco no chão, tinha saído. Então tinha sido feito com muita força. Tipo, como se ele estivesse acelerando e não freando? Isso. O John Schilling achou muito estranho, com tamanha força. Fora isso, essa era uma curva para a esquerda. E daí, tipo, era assim, a ladeira, e daí fazia a curva para a esquerda. Então você imagina que se ele perdeu o controle do carro descendo a ladeira e não conseguiu frear, ele ia estar de frente para a ladeira. O buraco na cerca ia estar de frente para a ladeira. Uhum. Só que ela estava mais afastada. Então ele começou a fazer a curva. Era como se alguém tivesse feito a curva para a esquerda e daí do nada fizesse a curva para a direita e capotasse o carro. O que só faria sentido se ele estivesse, tipo, desviando de alguma coisa. Tipo, apareceu um cervo no meio da pista e ele desviou. Porque senão, se você tá fazendo a curva e derrapa... assombração, né? O cadeirudo da montanha. Então, mas... uma outra coisa que ele viu é que não tinha fluido de freio na pista, não tinha pneu queimado na pista, sabe? Aquelas marcas de pneu... de derrapagem, não tinha nada. O que quer dizer que quem quer ter passado não freou. Pois é. E a ribanceira que ele caiu não era muito longe do estacionamento que eles estavam. Então, ele achou muito estranho que naquela descidinha do estacionamento até aquela ribanceira, até a curva, o carro tivesse pego tanta velocidade que não desse para frear. O que era mais estranho ainda é que essa era uma curva muito aberta, não era uma curva fechada. Essa curva, ela é aberta, ela tem tipo um estacionamento, não é um estacionamento, mas ela tem tipo um acostamento, uma parte mais larga que o pessoal pode estacionar, porque ela fica em cima do Vale Washoe, que tem um lago, o Lago Washoe, e daí tem um vale, e o pessoal fica pulando de asa delta dessa ribanceira. Ah, tem tipo um mirante, então. É tipo um mirante. Mas assim, é tipo um mirante informal, sabe? Não é feito para ser um mirante, mas é. Tá. E daí o pessoal pula de asa delta, porque dá para pegar termal do rio e do lago e ficar sobrevoando ali a região, uma região muito bonita. E tem as luzes também da cidade de Reno, que dá para você ver a cidade toda da montanha. E assim, o John Schilling fala, gente, se ele tivesse na velocidade que ele falou que ele tava, dava para ele simplesmente fazer a curva, e se ele não conseguisse frear, dava para ele puxar o freio de mão, dava para ele, sabe, fazer a curva para a esquerda, porque é uma Fora curva que, aberta. se como ele falou, ele tava fumando um charuto, trocando ideia com ela no estacionamento, o tempo também não tava tão ruim pra ele falar, tipo, sei lá,
tava nevando, não tinha nem a desculpa do tempo, tipo, de derrapar por conta de neve, de... Não, tinha um pouco de neve derretida, porque era o final de maio e parece que na montanha ainda tinha um pouco de neve derretida, sabe, derretendo. E essa neve que começa a derreter fica um sabão. Mas mesmo assim, tipo, não era uma coisa que a polícia conseguiu ver e ele não deu nenhum relato de que ele que a neve pegou fez neve. derrapar, tá. Ele nunca deu nenhum relato de neve. A neve sendo um problema. O John Shelley achou, então, que estava tudo muito suspeito, né? O que foi mais estranho ainda, como se nada disso fosse estranho o suficiente, enquanto John Shelley ainda estava na cena do acidente, quando o sol já estava saindo, para um carro próximo da cena. E quem que sai desse carro? O Peter. O homem que, poucas horas antes, tinha sido levado de helicóptero para o hospital, dizendo que não conseguia mexer as pernas, que estava com dor nas costas. Ele já tinha recebido alta do hospital, porque não tinha absolutamente nada de errado com ele. E voltou a fazer o quê? Ele estava mancando por causa do tornozelo, mas não tinha nada de errado com ele. Ele foi até a cena conversar com o policial, perguntar se eles tinham achado a pochete dele. Essa era a preocupação dele? Esse era o... Posso te dar o pior detalhe disso tudo? Enquanto o Peter falava com o policial, o John, e o John falou, olha, eu não encontrei nada, nenhuma pochete com documento, com nada, mas se eu encontrar eu te aviso, tá bom? Enquanto eles estavam tendo essa conversa, o Peter sequer perguntou da esposa dele. Detalhe, a esposa dele ainda estava num saco azul na cena do acidente, esperando para o aval para ser levada para o médico legista. Ele passou pela esposa morta para perguntar da pochete. Isso. Ele estava a metros do corpo da esposa dele, num saco azul, para ir para o médico legista. E ele não perguntou da esposa dele. Ele perguntou se o policial tinha achado uma pochete. Mas enfim. Prioridades, né? Prioridades. No dia seguinte, 4 policiais foram buscar o Peter para falar com ele. Ele concordou em ir até a delegacia para dar depoimento e ele disse que mesmo ele estando medicado e cansado, ele queria cooperar. Nossa, e ele cooperou. Ele falou, eu nunca vi uma pessoa falar tanto numa entrevista. Ele cooperou o tempo todo. Na entrevista, tem algumas coisas que vale notar. Basicamente, então, a história dele é que ele foi ejetado do carro. Num primeiro momento, ele falou que eles conversavam. Ele disse que eles estavam conversando sobre a relação e que ele levou a Renette para o estacionamento do resort para ver as luzes de Reno, porque era o lugar favorito deles. E daí, beleza, é um lugar muito bonito, então a polícia não achou nada, né? Ele falou que ele estava sem o cinto de segurança, mas que ela usava o cinto religiosamente. Ele disse que o airbag dele estava ativado e que, de fato, o airbag dele tinha aberto, mas que o dela estava desativado, porque ela era baixinha e, como ela era baixinha, o airbag pode mais machucar do que ajudar. Isso é verdade. Tanto que quando você tem criança no carro e a criança está ou pessoas muito baixas, muito magras, você tem que desativar o airbag do passageiro. Uma das perguntas que os policiais fazem é a respeito de 3 latas de combustível que foram encontradas no local do acidente. Os policiais já acharam muito estranho ele estar carregando 3 latas de combustível, sabe aqueles galão de combustível? Gasolina. Isso. Ele estava carregando aqueles 3 galões de combustível no carro no dia do acidente. É perigoso, né? Acho que você nem pode fazer isso, né? Não, você pode fazer isso, mas é uma coisa que você não quer fazer, porque você pode derramar no seu carro, e gasolina é um negócio que... Um acidente minúsculo pode explodir todo mundo. Não, então. Não? Segura esse feeling. Tá bom. Segura essa informação. O Peter explicou que em alguns dias ele ia para Las Vegas e ele gostava de carregar combustível com ele, combustível a mais, porque na estrada, no deserto, os preços sempre variam muito e são muito caros,
porque é tipo um posto de gasolina a cada 100 quilômetros. Então, tipo, ele gosta de estar preparado para caso ele precisar abastecer, ele tem a gasolina mais barata que ele comprou. O que faz sentido, mas ele, tipo, é classe média alta, eles têm dinheiro. Mas enfim, mais pra frente, nas entrevistas, o Peter voltou a falar desses galões de combustível, e daí ele mudou um pouco e falou que era porque ele precisava pro cortador de grama e pro snowblower, né, pra aquela máquina que tira a neve da... Nossa, mas quanto que bebe esses negócios? Pra precisar de 3 latas de gasolina, né? Eu compro 10 litros para um verão inteiro. Então, e tipo, pra cortar grama a cada 2 semanas. Então, tipo, seria cortar, ele teria pro verão inteiro, se fosse para esses negócios. Mais pra frente, nas entrevistas, também não ficou claro por que ele tinha escolhido o estacionamento do resort para ir conversar sobre o casamento dele. Porque ele primeiro falou que era o lugar favorito deles para ir ver as luzes de Reno, mas depois ele voltou atrás e falou que na última década ele tinha ido umas 5 ou 6 vezes com ela naquele lugar. E depois ele desconversa também e fala que, na verdade, né, quando os policiais pressionam mais porque estão vendo que ele está se contradizendo, ele fala, na verdade, eu estava no lugar do acidente um dia antes com um amigo e os filhos. Então ele estava no lugar do acidente um dia antes. Um dos policiais perguntou o que eles estavam discutindo, o que eles estavam conversando no estacionamento do resort, e ele falou que eles foram lá para conversar sobre o casamento deles, que o Peter estava muito sozinho, ele não gostava de ficar tanto tempo sozinho em casa, ele queria ter filhos, ele sempre sonhou em ter filhos, e a Renette não queria ter filhos. E eles estavam tendo alguns problemas no casamento pela ausência dela dentro de casa, e eles queriam conversar sobre isso. E que daí eles estavam conversando e ele saiu para fumar um charuto, porque ela não gostava de charuto, de cigarro dentro do carro. Então ele saiu e ele deu uma volta assim no estacionamento enquanto eles conversavam, e era isso que ele lembrava. E daí o policial faz uma pergunta para ele, vocês estavam conversando ou vocês estavam discutindo? E ele fala, a gente estava conversando. E daí o policial mente. O policial fala, mas vocês estavam conversando, você sabia que tem um zelador naquele prédio? E tipo, que prédio que ele tá falando, o policial só tava jogando verde total, não tem nem prédio ali, sabe? Ele só falou assim, você sabe que tem um zelador que mora naquele prédio? Então, se vocês estivessem discutindo, pode ser que ele tenha ouvido. E daí o Peter muda. O Peter fala, eu sou uma pessoa alta, eu falo muito alto. Então pode ser que, né, pode ser que eu xinguei, falei alguma coisa alto, pode ser que ele entendeu que eu tava discutindo. E o policial pergunta se divórcio foi parte da conversa, se eles queriam se divorciar, e o Peter fala que não. Que eles chegaram a conversar sobre isso, mas que eles tinham chegado na conclusão de que eles não queriam se divorciar. No bolso da calça dele, que ele estava usando no dia do acidente, tinha um documento, assim, tipo, digitado no computador, que era uma lista de coisas, que era, tipo, acordo para salvar o casamento. E 11 pontos de coisas que ele achava que eles tinham que trabalhar no casamento. Então era tipo, fazer mais sexo, ter mais tempo um com o outro, apreciar as ideias do outro, sabe? Se amar mais. Tipo, umas coisas bem, tipo, coach de relacionamento, sabe? Basic. Bem basic, mas ele tinha essa lista. Então ele essa era uma lista que ou podia ser coisas que ele queria que a Renette fizesse e que ele fizesse para salvar o casamento, ou essa lista estava no bolso dele no dia do acidente justamente para convencer os policiais de que eles estavam trabalhando no casamento e que divórcio não era uma opção, porque eles estavam fazendo planos para o futuro. Planos, a.k.a. uma lista que ele digitou das coisas que ele queria do casamento. Mas cheia beleza, de erro de inglês, inclusive.
Nossa, Erro de digitação. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que ele queria convencer que, tá vendo, eu jamais mataria minha mulher, porque afinal de contas, olha aqui, eu fiz planos com ela. Eu tinha planos. Olha aqui essa bela lista. Esse é meu álibi. É verdade esse bilhete. Literalmente é verdade este bilhete. Quando os policiais pressionaram ele sobre o momento exato do acidente, ele disse que ele estava consciente, com a janela aberta, sem cinto de segurança. Ele disse que ele tentou frear e que os freios não funcionaram e que ele entrou em pânico. E daí eles perguntaram, então por que ele simplesmente não virou o carro, não puxou o freio de mão, não fez alguma coisa, né, ou, sei lá, virou o carro. Porque ele não fez qualquer coisa, menos jogar o carro na ribanceira. Pois é. E ele não soube responder essa pergunta. Daí ele começava aquilo que eu tava falando pra você, que quando as pessoas veem diálogos de filme e elas acham que é assim que as pessoas normais falam. E ele começa, nos depoimentos, ele começa a falar com a polícia e fala assim, e eu tava pensando, eu pensei pra mim, se eu não consigo frear, por que não tá freando? Eu tô freando, por que não tá freando? Por que o carro não tá parando? E eu tô pensando, se eu não conseguir frear, ela morre, eu morro. Ai, gente, como eu odeio o homem que choramingo. Eu detesto choramingo. É um choramingo, né? Eu tô pensando, eu tô entrando em pânico, e eu não sei o que eu tô fazendo. E ele já tinha feito essa mesma cena para a operadora do 911. Enquanto ela estava tentando descobrir a localização dele, ele ficava, eu tentei frear e o carro não freou. Por que o carro não parou? Por que o carro não parou? Renette! Tipo, bizarro. Mas enfim, ele também falou na entrevista que normalmente o celular dele estava num suporte no carro, porque era aquele celular que é do tamanho de um tijolo, mas naquela noite o celular dele estava no bolso dele, foi por isso que ele conseguiu ligar para o 911. O que ninguém entendeu, porque na ligação do 911 ele falou que ele estava derrapando na ribanceira, sabe, escorregando, e estava tentando se firmar em alguma coisa. Como que daí você tira o celular do bolso e começa a ligar pro 911? É tipo... Porque, obviamente, ele é o Sylvester Stallone em qualquer um dos filmes dos anos 80, 90. Ele derrapa, ele é tão foda que ele consegue derrapar, não se sujar, não ficar ralado e ainda tirar o celular do bolso pra ligar no 911 enquanto ele berra. Mana, nem o cabelo dele tava bagunçado. É o verdadeiro Rocky Balboa. O Rocky Balboa moveleiro nada maneiro. O Rocky Balboa. O Rocky Balbúrdia. Mas então, nessa entrevista, então, tem muitas inconsistências, muitos motivos para duvidar do Peter, muitos motivos para acreditar no Peter. Para os policiais experientes que estavam entrevistando ele e analisando o acidente, estava tudo muito estranho. Eles ficaram com aquele feeling de que tem alguma coisa estranha aqui. Não só isso, o Peter, que estava bem satisfeito com o fato da esposa farmacêutica ter trocado de carreira e tá ganhando muito menos do que ela ganhava, recebeu, pouco depois da morte da Renette, o pagamento de um seguro de vida de $250 mil em 98. O valor do seguro, 250 mil, pelo que o livro fala, assim, pelo standard de vida das pessoas que moravam naquela região, Lake Tahoe, gente daquela classe social, 250 mil não era um valor alto. Só que a Renette, pouco tempo antes, ela tinha pressionado a seguradora e o Peter a comprar um valor a mais que cobrisse acidentes. Então, ele recebeu $250 mil do seguro de vida, mais $250 mil porque foi um acidente. Mano. E daí, não é difícil a polícia pensar, poxa, ele simulou um acidente porque ele tinha o adicional de 250 mil, porque normalmente o homem que vai matar a mulher fala que ela fugiu com uma seita, desapareceu, entendeu? Enterra ela no quintal e fala que ela fugiu,
ou envenena ela, mas o fato de ela ter um adicional de 250 mil se fosse acidente, fez com que a polícia acreditasse que ele simulou o acidente. Ele também podia herdar parte de um rancho que ela e os irmãos tinham herdado da família e que os irmãos continuavam tocando e eles iam pagar 250 mil para a Lynette, para Renette, pela parte dela. Porque eles iam continuar trabalhando no rancho e ela não. Eles tentaram, como eles estavam desconfiados que o Peter tinha simulado esse acidente, eles tentaram barrar o pagamento de ir para o viúvo da Renette, só isso virou um processo em si, enfim, foi um fuá. No final das contas, até para não prejudicar o processo criminal que a promotoria ia mover contra o Peter, eles aceitaram pagar 275 mil simplesmente para não ter o Peter como parceiro de negócio, simplesmente para se livrar do Peter. Você vê que pessoa boa ele devia ser, né? Pois é, e o irmão dela falou que pagar o homem que você suspeita matou sua irmã com o dinheiro dela foi a coisa mais difícil que ele fez na vida. Porque ele fala, eu acho que essa pessoa matou minha irmã e eu vou pegar o dinheiro dela e dar para ele. E o Peter tinha falado assim, tinha pressionado para receber essa herança da parte da Renette, porque ele falou que ele tinha perdido o salário dela e ele não podia se manter mais só com o salário dele. Mas ele não era bem sucedido? Ele era bem sucedido, mas o status dele, né, o nível de vida, era quando ele era bem sucedido e ela era uma farmacêutica bem sucedida. Quando ela virou uma guia turística, o padrão caiu muito e agora ela morreu, ela tá sem salário nenhum, ele não vai conseguir manter o padrão de vida dele só com o salário dele. Então ele precisava do dinheiro dela. Nossa, eu imagino, deve ser muito difícil, né? Se viver só com o seu salário, com o que você trabalha, né? Nossa, pois é melhor você pegar o dinheiro da família da sua esposa que morreu. Nossa, não, sério, que pessoa a herança podre. Que era dela, ao invés de deixar para os irmãos dela, é bom que você pegue. Porque você precisa seu. mais, né? Coitado do Sim. homem branco, rico, hétero, cis, privilegiado, né? Monocelha. Monocelha do caralho, Eu não vou julgar a monocelha dele, porque nos anos 2000 eu tinha aquela sobrancelha que era extremamente fina e eu separada, também. Então eu não posso julgar sobrancelhas. A famigerada sobrancelha do viciado em metanfetamina, né? A pessoa que pega e fica cutucando, não consigo parar! E aí você fica só com aquele fiozinho. É bem isso. Só quem viveu sabe. Época. Só quem tava viveu na moda. sabe. Todo mundo tinha essa sobrancelha bizarra. Que era um risco, assim, na sua cara. E eu ainda não sabia fazer a sobrancelha, ela ficava a 3 metros de distância uma da outra. Mas é porque era moda também. As revistas te ensinavam a fazer isso. Não, sério, gente, nunca volta com a moda dos anos 2000. Você lembra daquele desenho do Dudu e Edu? Eu tinha a sobrancelha deles, assim. Uma de cada lado, assim, do rosto. Mas então, a narrativa que a polícia foi formando foi de que o Peter, cansado de estar sozinho, num casamento sem filhos, queria se livrar da esposa, porque ela já não contribuía com a vida perfeita, de status perfeito que ele gostava de ter. Ela não estava mais na indústria farmacêutica ganhando muito bem. E ele, então, para receber o dinheiro do seguro, o adicional de acidente e a herança dele, ele simulou esse acidente bizarro onde ele saiu completamente ileso e a esposa faleceu. Só que a polícia também sabia que essas provas eram todas circunstanciais. Nenhuma delas era uma prova concreta. E essas inconsistências no discurso de uma pessoa cansada e medicada, que acabou de sofrer um acidente e perder a esposa, não é incomum. E é algo que qualquer advogado bosta de defesa vai falar. Que essa pessoa está cansada, ela estava sem o advogado presente, esse depoimento não vale nada. Então, os policiais sugeriram que o Peter fizesse um teste de polígrafo no dia seguinte. Assim, sem compromisso, só para ter, sabe? E o Peter aceitou. Ele estava muito cooperativo, ele cooperou muito, sabe, o tempo todo. O teste, porém, contudo, no entanto, que ele foi fazer no dia seguinte, ele foi com o pai dele, o promotor respeitadíssimo lá, o Luiz. Claro que ele deu carteirada.
Exatamente, teve que dar a carteirada do papai. E daí ele foi na delegacia fazer o teste. O teste foi inconclusivo. Por quê? Porque o Peter, filho da puta mala que é, ele desobedeceu todas as instruções do examinador. Várias vezes, e ele ficava respirando tão rápido que os aparelhos não conseguiam medir a respiração base dele. Então ele ficava tipo... E daí, óbvio que o aparelho não vai conseguir medir. E mesmo com todas as instruções, ele tipo, conseguiu... Como que é o nome quando você... Ele falhou. Não, ele não falhou, né? Ele foi, tipo, anulado o teste dele, porque não tava... Foi inconclusivo, assim. Não funcionou tipo, com ele. ele conseguiu fazer o exame falhar. Mas mesmo assim, ele continuava cooperando com a polícia. Ele deu mais uma ou duas entrevistas para a polícia. Em uma delas, o policial pergunta sobre o momento do acidente e o policial fala, né? Ele continua com aquela história de eu não sei por que o carro não parava, eu não sei o quê. E as lágrimas não caíam, o choro seco, o gemido seco. E daí o policial pergunta, mas você, de alguma forma, você saiu daquele carro? E ele falou, sim, de alguma forma eu saí. E você não se lembra? Não, eu não sei se eu saí pela porta, se eu pulei, se eu fui ejetado. Daí ele começa a desconversar. Primeiro ele falou que ele foi ejetado do carro. Agora ele já sabe que ele não sei se eu abri a porta, se eu pulei, se eu corri, eu não sei o que aconteceu. E você foi parar a ribanceira abaixo, então é seguro que você estava dentro do carro quando o carro passou pelo guarda-corpos, / acostamento. E daí ele fica meio... Ele fala, você pode assumir o que você quiser. Eu queria ter resposta pra vocês, mas eu não tenho, eu não sei o que dizer. Ele fica meio putinho. Mas só você falar se você estava dentro ou fora do carro. Ele ficou putinho agora, porque ele tá vendo que eles estão cercando ele e ele ficou puto. E daí ele pega e fala assim, quando você pegou a sua esposa no aeroporto, você tinha algum plano, alguma má intenção? E o Peter fala, você sabe qual que era a minha intenção? Eu queria levar minha esposa para casa e fazer sexo. E daí ele começa a falar ele vai numa tirada muito bizarra para uma entrevista policial. Ele começa a falar, eu amo a minha mulher, eu amo sexo com a minha mulher, eu amo tocar a minha mulher. Eu pensei em transar com ela no topo da montanha, eu tava até pensando em levar umas toalhas e lubrificante, mas ela ia ficar puta comigo, sabe? Ela teria surtado se eu sugerisse. Mas eu acharia fantástico transar no topo daquela montanha. Mas pra ela, não. Ela queria ir pra casa pra fazer sexo. Tipo, ele dando umas coisas total planejadas, assim, sabe? Tipo, falando de transar. Era pra chocar e tentar tirar o foco das perguntas. Ele tava, tipo, tentando fazer os policiais esquecerem o que eles estavam perguntando, eu acho. Bizarro, né? Então a morte da sua esposa não foi planejada. E ele fala, de forma nenhuma. Daí ele e o pai dele se levantam, vão embora. Você está dispensado, muito bem, muito obrigada por ter cooperado. E daí quando o detetive vai pegar o elevador, ele vê o Peter falando pro pai dele, I did it. Tipo, eu fiz. E daí o policial falou, não, peraí, vamos voltar para essa entrevista porque eu acabei de ouvir você falando I did it, né? Eu fiz e eu quero saber o que você fez. E eles voltam para a sala de entrevista e essa foi a última entrevista que o Peter deu. Depois disso, ele se armou de advogados e não queria mais cooperar com a polícia porque ele achou que ele já tinha dado entrevistas demais. Eu fico pensando que ele tá cooperando porque ele ama o som da própria voz. Eu também acho. Ele tá achando, ele narcisista que ele deve ser, ele tava achando que ele ia enganar todo mundo com o discurso dele, então que ele podia falar com todo mundo. Mesmo neste plano, obviamente, muito mal executado. Pois é. E ele tava, assim, achando que todo mundo ia acreditar no que ele tava dizendo. Bem, algumas pessoas vieram à tona, então, para falar que depois da morte da Renette, ele não parecia ser um viúvo em luto, que ele tava ok, ele tava dando em cima de outras mulheres. Uma delas chegou a dizer que ela foi assediada por ele. Não duvido.
Eles estavam na jacuzzi da casa dele conversando, tipo, ele provavelmente convidou ela pra jantar e beber alguma coisa, e eles estavam na jacuzzi e ele tentou colocar o braço ao redor dela, e quando ela falou que ela, não, ainda não tô confortável com isso, né, tá muito cedo, ele tentou agarrar ela e pegou no peito dela. E daí ela ficou puta, ela saiu da jacuzzi e falou que ia embora, e ele deixou ela embora, mas ela falou que ela tava com medo, ela ficou assustada com a expressão dele, sabe, com a agressividade dele. Detalhe, depois que ele recebeu o dinheiro do seguro, ele comprou uma caminhonete Ford igual a que ele tinha na noite do acidente. Imagina você capotar um carro, matar a sua esposa e você ir lá e comprar uma Ford igual. Principalmente, tipo, do carro que você disse que o freio não funcionou, né? Pois é. Uma vizinha veio à tona dizendo que ele era agressivo e estranho, que ele tinha tentado cantar ela. A outra veio à tona dizendo que ele viu ele jogar neve com o snowblower, a máquina de tirar a neve, em cima da Renette, que ele jogou neve nela. Tipo, ele falou depois que ele tava brincando, mas ela achou estranho. Os irmãos da Renette disseram que ele não era violento, mas que ele tava sempre colocando ela pra baixo, sabe? Sempre fazendo comentários ácidos contra ela. E emocionalmente abusivo. Pois é. E que o motivo dela ter trocado de carreira era justamente pra ficar o máximo possível fora de casa, porque ela era católica e ela não queria se divorciar. Segundo uma amiga da Renette, ela estava procurando um apartamento na Itália para passar uma temporada mais longa na Itália. Outras pessoas disseram que o Peter estava em pedaços, que ele sentia muita falta da Renette, e ele falando, por que eu mataria minha esposa se a coisa que mais me machucava era ficar sozinho? E assim, a polícia não tinha prova concreta, mas tudo que eles tinham era o depoimento bizarro dele, o comportamento bizarro dele, depoimentos de vizinhos que podiam estar simplesmente fazendo fofoca e querendo se meter num caso policial só para ter um pouco de alegria na vida. E eles sabiam que isso não ia ser o suficiente para indiciar o Peter. Tudo era circunstancial. Então o Peter ficou solto por 2 anos depois do acidente. Tá porra! Porém, a polícia começou a rever o caso e testar novas evidências, algumas evidências que tinham sido ignoradas na primeira investigação. Assim que a polícia e os paramédicos chegaram no acidente, e isso tinha fotos, né, no inquérito, eles viram que do lado do guarda-corpos / acostamento, na estrada, no asfalto, tava o boné do Peter. Então vamos lá. Vamos pensar. Se um carro tá indo a 40 km por hora, a pessoa dentro do carro tá indo a 40 km por hora. O boné na cabeça da pessoa dentro do carro tá indo a 40 km por hora. Se a pessoa é ejetada do carro, ela é ejetada a 40 km por hora. E o carro caiu a 250 metros para baixo, ribanceira abaixo. E o Peter caiu um pouco mais próximo da estrada, mas ele, né, foi jogado para a ribanceira abaixo. Mas o boné ficou na estrada. Não faria sentido o boné tá lá. Além disso, eles analisaram o tênis que ele estava usando na noite do acidente e eles viram 2 cortes na lateral do tênis. E dentro desses cortes, eles encontraram asfalto. Então, para a polícia, ficou claro que ele saltou do carro no asfalto e foi aí que ele machucou o tornozelo e perdeu o boné. E que depois ele foi caminhando até a ribanceira, por isso que ele não tinha nenhum arranhão, que ele não estava sujo, que ele não estava nem descabelado, porque ele foi bem cuidadosamente ribanceira abaixo até ficar mais próximo do carro. Covarde até o final, né? Covarde até o final. A perícia já tinha concluído que não tinha nada de errado com os freios do carro. E o freio de mão não tinha sido puxado. Além disso, eles fizeram vários testes de velocidade com carros parecidos para ver se, ok, a 20 km por hora você consegue fazer a curva, você consegue frear. Sim,
a 40, 50, sabe? Eles foram fazendo vários testes para ver se o que ele relatou, se ele não podia ter parado aquele acidente, se ele não podia ter evitado aquele acidente. Em todos os testes, a polícia conseguiu evitar o acidente. Além disso, lembra daqueles 3 galões de gasolina que estavam no carro dele? Eles analisaram de novo e eles viram que tem um cap de proteção, uma tampinha de proteção que você coloca para não vazar. E os 3 galões estavam sem essa tampinha. Ele achava que o carro ia explodir, ele foi noob que nem eu. Sim. Ele, tanto isso, que quando ele foi preso, em 2000, ele foi preso e ele foi indiciado e foi a julgamento. No julgamento, a estratégia da promotoria foi usar todas as palavras dele contra ele. Então, eles não fizeram nenhuma teoria nova, o que é muito esperto. Eles simplesmente falaram, olha, isso daqui que você falou não faz sentido. Uma das entrevistas, dos trechos que eles pegaram das entrevistas do Peter, é o Peter dizendo que ele foi ejetado do carro, rolou ribanceira abaixo, e daí quando ele levantou a cabeça, procurando o incêndio, procurando o carro pegando fogo, ele não viu nada porque estava escuro. E daí a promotora fala pro júri, sim, ele estava procurando um incêndio, ele estava procurando o carro pegando fogo porque era isso que ele esperava que tivesse acontecido. Ele tinha 3 galões de gasolina porque ele queria capotar o carro, ele queria que o carro explodisse, e o carro não explodiu, porque isso só acontece em filme de Hollywood. É muito difícil o carro explodir. Mesmo que o carro capote e que vaze combustível, é difícil o carro explodir em acidente. Eu não sabia, aprendi uma coisa Eu também nova. achava que era fácil. Eu também achava que era fácil até ler o livro. E só pra ser verdadeira, eu não li o livro, tá, gente? Eu ouvi o livro, o audiobook, porque eu não leio. Outra coisa que a promotoria usou no julgamento foi a ligação pro 911. E a promotoria falou que ele deliberadamente atrasou a localização esperando ela morrer. Porque como que ele não consegue dar localização se ele estava na cena? Ele estava na cena do crime um dia antes. Era o local favorito deles, sabe? E daí ele sabia exatamente onde é que ele estava. E todas as vezes que a mulher falava para ele, a atendente falava para ele, senhor, se acalma, onde é que você tá? Ele ficava nervoso, ele dava informação confusa. Primeiro ele falou que ele estava no Mount Rose, depois ele especificou que ele estava na Slide Mountain. Ele mentiu a localização sem ter sofrido nenhuma lesão na cabeça. É óbvio que ele estava, enrolando. Exatamente, ele estava enrolando naquela ligação para que eles não pudessem achar ela a tempo. Ele estava esperando ela morrer. E naquele episódio de Power, Privilege and Justice, eles falam, o irmão dela fala, você não faria isso com um animal. Sim. Deixar ele morrer pendurado. E ele fez isso com a minha irmã. Realmente. O julgamento foi um shit show, né? Foi recheado de experts para os 2 lados. Uns invalidavam completamente a teoria da polícia, dizendo que o policial, o tal John Schilling, que fez a reconstrução, não tinha estudado física o suficiente para determinar o que aconteceu. Outros diziam que a teoria da defesa estava incorreta. Aliás, que raios, ninguém sabe por que raios a defesa tentou teorizar o que tinha acontecido. Eles fizeram um modelo 3D, sabe? Um vídeo 3D mostrando como que teria acontecido o acidente. O que é bizarro, porque o papel da defesa é só negar a acusação. Eles não precisam provar nada. Não, eles na não verdade, precisam vir com teoria. Na verdade, o que a defesa precisa é criar dúvida. Então, por isso que ele fez isso. E mostra o modelo. Não, ele fez isso pra criar dúvida, porque mas se o esse júri... é um problema. Então, mas o problema é que quando você mostra uma teoria, você não tá criando dúvida, você tá criando uma oportunidade pra promotoria te atacar, porque agora eles podem atacar a sua teoria tanto quanto você ataca deles. Então, sim. Mas é que eu acho que eles devem ter mostrado, porque se algum dos jurados olhasse e pensasse, pode acontecer. E foi o que aconteceu. Porque no primeiro julgamento, 8 pessoas votaram a favor da condenação e 3 votaram a favor da absolução. Não?
Como que é o nome? Absolvição. 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 Compartimentalização. Compartimentalização. Então, no primeiro julgamento, o júri não conseguiu chegar num acordo depois de dias e dias e dias de deliberação. Eles não conseguiram chegar num acordo e acabou sendo um mistrial, né? Tipo, o julgamento foi cancelado. E o Peter ganhou o direito de esperar em liberdade a decisão da promotoria de indiciar ele de novo ou não. E ele ficou em liberdade e tudo mais, só que eles realmente indiciaram ele de novo, ele foi julgado, e no segundo julgamento, com a promotoria usando os mesmos argumentos, eles conseguiram um júri unânime, não? Unânime. Eles conseguiram um júri unânime e todos eles condenaram o Peter por homicídio de primeiro grau. E ele foi sentenciado pelo juiz à vida na prisão com um mínimo de 20 anos. Ele tentou apelar várias vezes. A última apelação, se não me engano, foi em 2016, que ele tentou pedir um habeas corpus e não sei o que, foi negado. E ele tentou pedir liberdade condicional em 2021, pelo que eu vi na internet, mas ele não recebeu. E essa é a trágica história da morte de Renate Riella Bergman. O que me deixa mais pistola é o fato dele ter tido tanto tempo pra gastar o dinheiro dela. Sim, ele recebeu $775 mil. E há 25 anos atrás era quase $1 milhão e que ele deve ter gastado para um caralho, sabe? Sim, ele comprou carro, ele comprou várias coisas, ele tava em festa, namorando. Teve boato de que ele já tava tentando ter um affair antes do casamento dele acabar. Não duvido, porque é entitlement, né, da elite. Olha, fiquei revoltada, sem razão. E detalhe, a defesa começou a colocar no julgamento, né? O julgamento foi cansativo até de ouvir, gente. Mas a defesa tentou colocar a Ford na linha, começou a falar, olha, tem uma linha de carros da Ford, essa linha de carro... Tentaram comprar uma montadora, mano. Mano, porque eles falaram, essa linha de carros da Ford teve muita reclamação, teve callback, porque tava com problema de freio. Gente. E daí a Ford falou, não me inclui nessa, não, porque a Ford também ficou com medo, né, de levar um processo, uma pessoa morre por causa do freio. Daí a Ford falou assim, não me inclui nessa não, porque não foi nem nessa série que teve callback, nos que teve callback ninguém se feriu. Então, e ele não tentou frear, não tem nenhuma evidência ele tentando frear. Gente, ele jogou o carro na ribanceira, pelo amor de Deus, sabe? Eu fico irritada, eu vou ouvindo essas coisas me dando nervoso, porque assim, é tão óbvio o que aconteceu, e eu já vou dar um teaser, porque a gente vai falar um pouco disso semana que vem, talvez. Não sei, do meu próximo caso que eu tô escrevendo. Mas eu fico puta. Eu acho que foi por isso até, porque como eu tô lendo sobre também, né, lendo / ouvindo sobre, eu fico pistola de escutar que às vezes todo mundo sabe o que aconteceu, mas você não pode fazer nada. E você tem que ficar vendo aquela pessoa que você sabe que tá errada, tipo, sugando, tipo, sendo um parasita e vivendo a melhor vida dela, enquanto você sabe que ela matou alguém, que aquilo tá sendo vivido às custas da vida de outra pessoa inocente, de uma vítima. Então, isso me deixa muito irritada. Porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas olha o tempo que demorou. Quando que ele foi condenado? Ele foi condenado 4 anos depois, em 2002. Ele ganhou 4 anos. Ele ganhou 4 anos que ela não ganhou, que ela não teve. Ele foi preso em 2000 e ele acabou esperando o próximo julgamento em liberdade. Ele foi finalmente condenado em 2002. Mas ele, aliás, quando ele tava sendo julgado, ele já tava com uma namorada nova. Então, assim, sabe, a gente que nem é expert, tipo, que não tá nessa área, sabia que tinha sido esse maluco, mas você tem que ficar esperando, e aí tem o mistrial, porque ele tem dinheiro pra pagar os advogados que vão jogar umas teorias loucas que a galera vai pensar, será? Sei lá. Pois é. É difícil. Tá cada vez mais difícil ser mulher. Tá. Ai, sei lá. Não sei. Porque, não, é verdade, assim, a ligação do 911, quando eu comecei a ouvir esse livro, eu não tinha ouvido, eu tinha ouvido essa história antes, mas não lembrava de absolutamente nada.
Então eu não lembrava absolutamente nada, eu sabia que ele podia ser inocente. Eu achei que era um daqueles casos que eu ia falar que coisas mais estranhas já aconteceram, sabe? E que eu ia acabar com a dúvida ou achando que ele era inocente. E, mano, já na ligação do 911, quando eu vi o transcript, assim, depois quando eu ouvi naquele episódio lá que eu falei, nossa, Foi ele. bizarro. Não. Foi ele, porque, tipo, ninguém que quer salvar uma vida liga pro 911 e fica, tipo, tipo, não, você tá tentando ouvir o que a operadora tá falando pra você poder salvar a vida de alguém. E outra coisa, é falta de... O tempo que a operadora ficou na linha com ele, ela podia ter salvado a vida de outra pessoa, vai saber. Tipo, olha os efeitos colaterais de uma pessoa arrombada. O tempo que ficou criando um álibi, que nem um maluco, tentando enrolar, ela podia estar atendendo outra ligação, pode ter feito a diferença entre a vida e a morte de outra pessoa. O tempo que ele perdeu daquela operadora. Gente, homens, né? Homens com monocelhas. Como diria Avril Lavigne, it's complicated. Ai, gente, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu fiquei revoltada, desculpa, eu fiz a minha cara germânica porque eu fiquei nervosa. Não, eu gosto da sua cara germânica. Tô brava com esse homem, espero que ele não saia. E conte pra Tipo, gente nunca. nas redes sociais aí o que você achou. Compartilhe nos seus stories, compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra de Popiroto. Vai lá dar review pra gente no iTunes, no Spotify, dá 5 estrelas em tudo quanto em todo lugar que você puder. Não se esqueça que nós temos um canal no YouTube onde saem vídeos todos os domingos. Muito bem tocado pela Dona História. A Dona História Schmidt. A Dona História Schmidt. A Dona Renata Salazar. E é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. E freie o carro. Não mate sua esposa. E não sejam pessoas arrombadas, é só isso. Não seja um imbecil. Esse tem que ser o mantra. Se todo mundo seguisse isso, o Brasil ia estar melhor, porque o nosso presidente não ia ser um imbecil. O mundo ia estar melhor. Não seja um imbecil. Várias coisas. O mundo seria um lugar muito melhor se ninguém fosse um imbecil. Não seja um arrombado de merda. E não seja um arrombado imbecil. Gente, por favor, principalmente, não tenha monocelha. Não tenha monocelha. Tchau! Tchau.